Olá, eu sou Alessandro Gonçalves e estou aqui para mais um vídeo nessas sacadas diárias. Hoje eu estou fora de casa, sem computador, vou gravar no celular onde eu estiver, simplesmente porque feito é melhor que perfeito. Se você não viu, já veja um vídeo que eu fiz sobre isso. E hoje eu tive com o Érico Rocha, da Fórmula do Lançamento, e Flávio Augusto da Silva, para quem não conhece, o dono do Orlando City, o cara que construiu o WhatsApp, depois vendeu ao WhatsApp e acabou de recomprar a empresa. E ele veio hoje pra gente, num grupo muito especial, um grupo fechado, falar sobre alguns algumas das experiências dele na construção de empresas bilionárias. Olha, não é milionárias, é bilionárias, de 1 bilhão. E hoje, quando a gente fala com o Flávio, a gente está falando em bilhões de dólares, não é nem de reais. E eu peguei algumas sacadas que servem para você, mesmo que você trabalhe em algo que não tenha nada a ver com futebol, escuta o que eu vou te falar. E se você trabalha com futebol, escuta 2 vezes, coloca esse vídeo de novo para repetir. Primeira coisa, eu acabei de falar sobre a venda da WhatsApp, deixa eu te contar um pouquinho sobre os números que o Flávio passou, que pode servir para você em algum momento. Na verdade, eu já ouço isso há algum tempo, e que toda empresa é construída para ser vendida um dia. Se você vai abrir capital, você está vendendo. Se você vai vender para outra pessoa, obviamente você está vendendo. E como é que você pode fazer essa conta? A referência básica: 10 vezes a lucratividade anual. Esse é o preço que você pode pedir. No caso dele, da WhatsApp, ele conseguiu vender por 11 vezes, que deu na época uns 900 milhões de reais. E empresa que, só para constar, ele comprou hoje, ele comprou há poucas semanas por menos de 400 milhões, recomprou. Mas o mercado hoje em crise paga perto de 7 vezes a lucratividade anual. Mas agora deixa eu te falar um pouco mais do Orlando City, que é o time que o Flávio comprou há pouco tempo tem, se não me engano, perto de 3 anos, um time novo nos Estados Unidos, um país que, teoricamente, nem gosta de futebol. Eu digo teoricamente porque a média de público lá é bem maior do que a média de público do Brasil, e quando eu falo do Brasil, do Campeonato Brasileiro, que é o principal campeonato. A média de público do Orlando City ainda é maior do que da própria Liga Americana, que já é maior do que do Brasil. O Flávio comprou o Orlando City em maio de 2013 e naquela época ele simplesmente resolveu entrar na onda do futebol americano, porque ele percebeu que aquela onda era realmente promissora. Ele conseguiu entender ali, levando o filho para jogar em times de categoria de base, que a quantidade de pessoas que acompanhavam o futebol naquele país já demonstrava que aquilo ia estourar, ia explodir nos anos seguintes. E o que ele fez? Ele simplesmente pegou um time que não estava na Major League. Para quem não sabe, Major League seria o equivalente à primeira divisão do futebol brasileiro. Equivalente porque lá não funciona da mesma maneira. A liga, ela é composta dos times, os donos dos times são sócios da liga. E ele pegou o Orlando no momento em que o Orlando não estava na Major League, e ele conseguiu colocar o Orlando em poucos meses, em 7, 8 meses na Major League, ou seja, na liga principal, e conseguiu, na verdade, já encaixar um projeto de estádio, de construção de uma arena da cidade de Orlando, conseguiu o apoio da Disney, conseguiu uma série de patrocinadores, conseguiu fazer em um só jogo, lá no começo dessa gestão dele no Orlando, uma quantidade de ações de marketing que ultrapassou a soma de todas as ações de todos os times do futebol brasileiro aqui na época. Sei bem porque na época eu estava no Corinthians e acompanhei muito bem como é que o Orlando começou essa história com o Flávio Augusto. E eu quero te passar algumas dos outros insights, das experiências do Flávio para você. Primeira coisa, na visão dele, a visão, na verdade, para o Orlando City nunca foi a de simplesmente ser um time da Major League americana. Na visão dele, o Orlando City começou para ser um time de expressão global, ou seja, ele já começou com algo que times no Brasil de 100 anos, 120 anos, ainda não fizeram, ainda não conseguiram. E o que o Flávio usou para isso? Primeira coisa, contratação Kaká. Quem era aquele time iniciante americano contratando o Kaká? Isso já chamou a atenção do mundo. Segundo pilar,
Gestão. Flávio já usou o modelo que ele usava, a forma de gestão da WhatsApp, dos negócios dele, que ele transformou em empresas sólidas, crescentes, e levou isso para o Orlando junto com o jeito americano. Então, por exemplo, uma das frases dele de hoje, ali, né? A bolinha dentro do gol é a parte mais fácil. Isso a gente contrata jogador e o jogador faz. O que a gente leva em consideração é business, modelo de negócio, o que está acontecendo com a gestão. Isso é o que importa. E aí, esse é um ponto em que eu quero que você aqui no Brasil, que trabalha com futebol principalmente, pare para pensar. Olha se o seu clube faz isso. Olha se o seu clube que está aqui há 100 anos faz o que um clube que está lá há 2, 3, 4 anos já está fazendo e com muito sucesso. O Flávio é um cara que, desde a WhatsApp, começou desde a primeira escola e terminou até o dia da venda da empresa, sempre dentro, próximo da área comercial. Ele nunca largou a área comercial. E ele que fez questão de enfatizar isso porque é muito comum um empresário, um empreendedor, começar a empresa e quando ela começa a ter sucesso, essa pessoa deixa o comercial e vai para a gestão, vai para a administração e simplesmente contrata alguém para o comercial. E aí eu peguei alguns números do Orlando City de hoje. O Orlando City é uma empresa com 100 funcionários, dos quais são 60 vendedores. É um time que tem 40 jogadores. Presta atenção nesses números. Eu estou falando que é um time que tem muito mais vendedores do que jogadores. Aí para olhar os números do Orlando, para olhar a taxa de ocupação, para olhar os season tickets vendidos, que são os ingressos vendidos por a temporada toda no ano seguinte. E para comparar isso com o que o Brasil faz. O trabalho do empreendedor, ali segundo o Flávio, não é de ser um síndico. O trabalho do empreendedor é o de construir. O trabalho de ser síndico, o papel do síndico, é papel do CEO, não do empreendedor. O empreendedor é o cara que tem que criar. O empreendedor é o cara que tem que estar ali, como no caso dele, junto com as vendas, junto com a equipe comercial. Um outro insight, uma outra experiência que ele passou pra gente, olha que sensacional. Ele estava com o projeto do estádio, um projeto já acertado com a prefeitura da cidade, acertado com o governo, e simplesmente dos quase 100 milhões ou 100 milhões que ele teria do governo, por algum problema, ele deixaria de ter 70, ele só teria 30 milhões de dólares para começar esse projeto. E ele simplesmente, ali com uma ideia, usando a cabeça, resolveu devolver esses 30 milhões da prefeitura e resolveu construir o estádio 100% privado, 100% com recursos do próprio time. E o que ele fez com isso? Olha só, o Flávio simplesmente lembrou que um brasileiro que quer ir para os Estados Unidos e quer levar a família para os Estados Unidos, ele tem a opção do YB5, que é uma forma de você conseguir um green card, um visto temporário que depois pode se transformar em definitivo, e para isso você precisa investir 500 mil dólares em uma empresa nos Estados Unidos. E ele simplesmente transformou algo que hoje dá um super trabalho para um brasileiro, que é algo que custa uns 100 mil dólares a mais, além dos 500 mil dólares, em um projeto pronto para o estádio. Então o brasileiro simplesmente hoje pode comprar uma cota, ter alguns benefícios do Orlando City, alguns bons benefícios, participar da rentabilidade, na verdade ter a rentabilidade de uma possível venda do Orlando City ou dessa própria arena que está sendo construída lá no futuro, e já consegue automaticamente o seu green card sem trabalho nenhum, sem custo algum adicional. E com isso ele simplesmente pôde devolver os 30 milhões da prefeitura e construir o estádio que já está lá no meio das obras, 100% com recursos próprios, ficando com uma arena só do Orlando. Eu quero só que você compare as atitudes de um brasileiro, o que ele faz nos Estados Unidos, com o que é feito no Brasil, e que você pense se alguma dessas sacadas serve para você e para o seu negócio. Eu volto amanhã. Um grande abraço. Até lá.